Boa tarde, meu nome é Mariana. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Infectologia e Medicina Tropical da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente vai falar um pouco sobre esse índice de adiposidade, é um índice emergente. Não vou me ater muito à introdução, porque isso já foi muito falado, né? A expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV aumentou bastante depois da introdução da terapia antirretroviral. Tornou-se, então, uma condição crônica de saúde, e a exposição à TARV está associada a complicações não infecciosas e é um estado mais heterogênico dessa população. Então, a sua patogênese, a patogênese da síndrome metabólica, ela é multifatorial, depende de fatores do próprio hospedeiro, como a atividade física, né, o sedentarismo no caso, fatores genéticos, fatores relacionados, por exemplo, à inflamação do HIV e fatores relacionados à terapia antirretroviral. Então, todos esses fatores, eles culminam na síndrome metabólica, e a dislipidemia, obesidade abdominal, aumento da pressão arterial, intolerância à glicose são componentes desse quadro clínico e são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, a literatura, ela apresenta diversas definições e critérios para a síndrome metabólica na população em geral. Não há um critério voltado para a população HIV. E eu peguei, então, a definição, uma das definições mais usadas em estudos clínicos, que é a definição do IES, que ela está centrada na presença de obesidade abdominal e adaptada aos perfis antropométricos das diferentes populações no continente. Então, a população brasileira, para fazer o critério de diagnosticar o paciente com síndrome metabólica, a gente considera, então, a circunferência abdominal do paciente, com base nas definições para a população europeia, em homens maior que 94 centímetros e mulher 80 centímetros, e 2 ou mais dos seguintes critérios: aumento de triglicéridos, diminuição do HDL, aumento da pressão arterial e aumento de glicose. Então, tendo aumento da circunferência abdominal, mais 2 ou mais desses outros critérios, o paciente é diagnosticado com síndrome metabólica. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o índice LAP, que é um novo marcador de acúmulo de gordura, de acúmulo de lipídios relacionados ao risco de síndrome metabólica e, consequentemente, ao risco de doenças cardiovasculares. A gente propõe, por ser uma ferramenta mais simples para a predição do risco cardiovascular em adultos. Ele tem sido demonstrado principalmente em estudos que avaliam mulheres com síndrome do ovário policístico, onde alterações metabólicas são comuns. Tem se mostrado um marcador eficiente para a síndrome metabólica em populações adultas. Nos estudos tem apresentado uma sensibilidade desse marcador acima de 80%. Inclusive, uma dissertação feita por Soares, na Universidade Federal de Minas Gerais, ele avaliou o LAP para predizer síndrome metabólica em funcionários de um campus da Universidade Federal de Minas Gerais e apresentou acurado, segundo a curva ROG, sensibilidade e especificidade acima de 80%. E o que é o índice LAP? Ele é muito simples. É circunferência de cintura menos 65 para homens, vezes triglicérides em milimol, e para mulher, circunferência de cintura menos 58 centímetros, vezes triglicérides em milimol. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a acurácia do LAP para a predição de síndrome metabólica em pessoas vivendo com HIV. Então, é um estudo transversal que integra um estudo de coorte, começou em 2012. Os pacientes entraram no estudo, eles iam começar a terapia antirretroviral, e até hoje há um acompanhamento de 66 meses desses pacientes. Conduzido a um centro de referência em doenças infecciosas em Belo Horizonte, e é uma coorte fechada. São 67 pacientes vivendo com HIV que iniciaram a TARV em 2012 e vêm sendo acompanhados até hoje. Então, o desfecho do estudo foi a síndrome metabólica por meio da definição do IDS e a análise por meio da curva ROG. Então, é uma amostra predominantemente masculina, a idade média 42 anos, uma população, mesmo depois de 66 meses de TARV, ainda muito jovem. O ensino médio foi a escolaridade mais prevalente,
Quanto aos hábitos de vida, a gente pode perceber, depois de 76 meses, uma melhora nos hábitos de vida dessa população. Apesar de não significativo, os pacientes eles deixaram de ser sedentários em comparação ao início da tarde e passaram a consumir menos bebida alcoólica e deixaram de ser tabagistas, mas não houve significância estatística. Porém, houve uma melhora significativa nos hábitos alimentares, com P menor que 0,01, eles passaram a ingerir, então, diariamente, frutas e legumes após 76 meses. E o diagnóstico de síndrome metabólica, antes da tarde, era de 13,4% e após 16,4%, um P não estatisticamente relevante. Então, observou-se aumento significativo de todas as variáveis laboratoriais analisadas após 76 meses, porém dentro dos valores de referência para cada parâmetro. Aqui, os parâmetros antropométricos avaliados em 2012, antes do início da tarde, e após o início da tarde, a gente vê um aumento de todos eles: IMC, peso e a circunferência abdominal. Aqui, na análise do índice LAPA, por meio da curva ROC, para predição de síndrome metabólica, a gente fez, então, na população em geral e depois a gente categorizou por sexo. A gente conseguiu achar o melhor ponto de corte, que foi 59,4 na população em geral, com uma sensibilidade muito boa, acima de 80%. E a gente chama atenção para, quando estratificado por sexo, o melhor ponto de corte encontrado para o índice LAPA, a gente encontrou uma sensibilidade de 100% para predizer síndrome metabólica, principalmente nas mulheres. A especificidade abaixou um pouco nos homens, porém, sensibilidade acima de 80% também, corroborando com os outros estudos que avaliaram o índice LAPA em população adulta e encontraram essa sensibilidade também. A gente também avaliou a sensibilidade, especificidade, acurácia do IMC e da circunferência de cintura. O IMC, pegando o ponto de corte 25, que é sobrepeso, a gente encontrou uma sensibilidade boa, mas uma especificidade baixa para a síndrome metabólica. E a circunferência de cintura, levando em consideração o ponto de corte preconizado pelo IDF, a gente conseguiu uma sensibilidade muito boa, encontrou uma sensibilidade muito boa em ambos os sexos, mas uma especificidade ainda muito ruim, principalmente nas mulheres. Quando a gente compara, então, a área sobre a curva, da curva ROC, quanto maior a área sobre a curva, melhor. Então, o AP, que é o primeiro aqui em cima, a gente consegue ver uma área sobre a curva grande, porém, quando a gente avalia o intervalo de confiança, eles têm o mesmo intervalo de confiança, demonstrando uma acurácia igual para todos os índices avaliados, IMC, o LAP e a circunferência abdominal. Porém, qual é a diferença? O que difere o LAP do IMC e da circunferência de cintura? Enquanto esses dois últimos, eles conseguem mensurar alterações anatômicas, o índice LAP faz uma combinação das alterações anatômicas e fisiológicas associadas à acumulação lipídica. O que a gente pode concluir? É o primeiro estudo a avaliar a acurácia do LAP para predição de síndrome metabólica em pessoas vivendo com ADZ. E, apesar da amostra pequena, a gente tem a intenção de continuar incluindo uma coleta de dados que ainda está sendo continuada. Então, a gente vai acrescentar mais pacientes dessa coorte para que a gente consiga ter mais, fazer considerações mais fidedignas com uma população maior. Então, os resultados desse estudo, eles reforçam a aplicabilidade do LAP como ferramenta de triagem diagnóstico, uma vez que apresentou sensibilidade acima de 80%, propiciando assim intervenção precoce nos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Pela essa simplicidade e fácil manejo, esse estudo ele encoraja novos estudos que possam avaliar a acurácia do LAP em diferentes cenários, né? A gente está avaliando, então, nesse trabalho, pacientes já em uso de terapia antirretroviral, com o intuito de identificar alterações metabólicas de pessoas vivendo com ADZ e, assim, quem sabe futuramente encorajar o seu uso na prática clínica. É isso, obrigada. Oi, Mariana. Olá. Eu queria só saber, você falou aí o critério, mas qual foi o seu padrão ouro para comparar com síndrome metabólica tudo que você fez do LAP? Como assim?
Porque a sua proposta é você avaliar como o LAP era importante como uma ferramenta para avaliar a síndrome metabólica. Isso. Então você comparou com um padrão. Qual era esse padrão que você comparou para você dizer que ele é bom ou ruim? Então, a gente utilizou o IBS, o padrão ouro seria a síndrome metabólica. Segundo os critérios do IBS, por ser uma população muito pequena, a gente tem outros critérios. A gente teve um maior número de diagnósticos de síndrome metabólica nesse critério, e também pelo IBS considerar a circunferência abdominal como a condição essencial para o diagnóstico de síndrome metabólica. Resistência insulínica não entrou na sua avaliação? Então, a gente pensou em avaliar aquele índice Roma, que avalia, mas a gente não tinha dados de insulina dos pacientes, então por isso a gente não conseguiu avaliar o índice Roma, que seria muito bom. Sim, também. sim. Não, bacana. Alguma coisa, Mariana? Não? Obrigado, muito bom. Obrigada.